Bom, pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com para mais uma videoaula. Eu gostaria hoje, antes de começar a videoaula, mostrar para vocês o novo site aqui, professorramos.com. Ele está muito mais simples, muito mais organizado aqui para você navegar com os diversos assuntos de videoaula e agora também conta com uma busca para facilitar o seu acesso. Agradecer aqui a nossa web designer, Bruna Marinho. E é isso aí, vamos começar a aula. Eu quero falar hoje sobre migrar a sua conta do Windows XP para o Windows 7. Isso pode acontecer por vários motivos. Por exemplo, você vai trocar o seu sistema operacional que é XP e instalar o Windows 7. Então vou usar uma ferramenta para copiar todo o perfil do usuário, todos os arquivos do desktop, meus documentos, fotos, favoritos do Internet Explorer e guardar isso num arquivo para quando o Windows 7 estiver instalado, eu voltar esses arquivos para a máquina. Então, uma ferramenta de migração. Também é muito útil quando você troca de máquina. Eu tinha uma máquina com Windows 7, comprei um novo computador. Então, vou carregar essas informações do computador velho, o perfil do meu usuário, para o computador novo. Vamos lá? Eu tenho um ambiente aqui virtualizado com o Windows XP. E notem que eu estou aqui com o usuário Leandro. Esse usuário já tem aqui um documento no meu desktop. Ele tem aqui também algumas imagens. E eu tenho outros usuários. Vou fazer logoff com esse usuário. E vou logar aqui com outro usuário, o professor Ramos. Nota também um arquivo aqui no desktop. Alguns arquivos aqui nos meus documentos. O navegador dele já está configurado aqui com a página inicial. Aqui em favoritos tem alguns sites, por exemplo, o site do professor Jefferson Costa e o site do Robson Valmont de Procedimentos em TI. Outros sites aqui no favoritos. Então eu quero carregar todo esse perfil do usuário para o novo computador com Windows 7. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar o DVD do Windows 7 na máquina. Vou abrir aqui o meu computador. Vou explorar o CD. E tem uma pasta no CD-ROM do Windows 7 chamada Suporte. Vou abrir essa pasta. E dentro dessa pasta, MigWiz. A pasta que tem o aplicativo de migração. E aqui dentro eu tenho uma ferramenta Mig Setup. Então tá aqui, ó, Windows Easy Transfer, ou seja, a transferência fácil do Windows. Vou executar esse aplicativo porque ele não existe no Windows XP. Então ele já abriu o aplicativo aqui para mim. Ele mostra para mim o que ele vai transferir: a conta do usuário, documentos, músicas, imagens, e-mail, favoritos da internet, vídeos. Então, próximo. Aonde eu vou salvar essa informação? Via transferência direta via cabo, na rede, ou usando um USB ou um hard disk externo. Então eu vou escolher essa opção aqui, hard disk externo. Ele pergunta qual é o computador que eu estou usando. Eu vou dizer, esse computador é meu computador velho. Eu só tenho essa opção. E ele vai escanear todos os usuários que tem na máquina. Vamos aguardar. Ele já mostra para mim o tamanho de cada usuário. Aqui no caso eu vou migrar esses dois usuários, o professor Ramos e o Leandro. Próximo. Ele pede uma senha para no momento que eu for restaurar esses arquivos, somente uma pessoa autorizada ter acesso a isso. Então eu vou colocar uma senha. Save. Ele perguntou onde eu vou salvar. Vou escolher aqui no caso, na rede, nessa pasta wet. Salvar. E vou guardar agora enquanto a transferência é realizada. Ele terminou, mostrou ticado aqui os usuários. Save complete. Next.
Next. Close. Então está feita a transferência dos arquivos da máquina do Windows XP. E aqui no meu Windows 7 eu tenho um usuário Leandro vazio. Essa máquina acabou de ser instalada. Vou vir aqui no iniciar. No Windows 7 a ferramenta já é nativa. Como esse Windows está em português, eu digitei fácil e já apareceu aqui para mim, ó, transferência fácil do Windows. Transfere arquivos e configurações de um computador para outro. Vou executar o aplicativo. Ok. Agora a tela vem em português. Bem-vindo à transferência fácil do Windows. Avançar. Ele pergunta como que eu quero fazer a transferência. Vou escolher aqui um disco rígido externo, unidade flash ou uma rede. Vou escolher aqui um disco rígido externo ou unidade flash. Ele pergunta para mim se esse computador é o novo ou é o velho, o novo ou o antigo. Vou escolher que esse computador é o novo. Ele diz que a transferência fácil do Windows já salvou arquivos do seu computador, um disco externo ou unidade flash. Vou dizer que sim. Ele pergunta onde está essa informação. Então vou procurar aqui no lugar que eu salvei. No meu caso eu salvei na rede. Dentro de VBox. Dentro dessa pasta. Então está aqui o arquivo. Ó. Windows Easy Transfer. Um detalhe. Você podia agora apontar para o pendrive. No caso você salvar no pendrive ou no seu HD externo. Vou abrir. Ele pede a senha que eu inseri do total. Só é possível restaurar com a senha. Vou fornecer a senha correta. Avançar. Ele pergunta para mim qual usuário. No meu caso eu vou selecionar todos os usuários. Transferir. Então está aqui, a transferência está completa. Eu posso visualizar um relatório agora de tudo que foi transferido. Vou clicar aqui, visualizar o que foi transferido. Nota que o papel de parede no fundo já mudou para o papel de parede do meu usuário Leandro, que eu tinha lá no Windows XP, foi automático. Ele já trouxe essa configuração de lá. Ele mostra para mim que ó, duas contas de usuário. Se eu clicar em detalhes, ele mostra para mim ó, Leandro transferido para Leandro, professor Ramos transferido para professor Ramos. Ele mostra o detalhe dos documentos que foram transferidos, todos os documentos. Aqui em relatório de programas, ele vai mostrar se tem algum programa que eu tinha lá no Windows XP que não está incluso nessa versão do Windows. Por exemplo, o Movie Maker ou Outlook Express. Isso é me ajudar a instalar os programas necessários na nova máquina. Que eu tinha na máquina anterior e não tenho nessa. É lógico que o Windows Transfer não carrega o programa, então a instalação deve ser feita manualmente. Ele mostra todos os programas que estavam instalados na versão antiga e mostra que já está instalado nos dois PCs. Então vou dar um fechar. Ele pede para reiniciar o computador, vou reiniciar agora. Então tá aí, meu Windows iniciou agora com os dois usuários. Esse usuário professor Ramos não existia na máquina. Eu vou logar com o Leandro primeiro. Note, o papel de parede, o documento que eu tinha no Windows XP no desktop. Tá aqui. Vou abrir aqui a pasta imagens. Todas as imagens que eu tinha lá no Windows XP foram transferidas com êxito. E agora vou olhar o outro usuário que eu nem tinha nessa máquina. Então, fazer logoff. Vou logar aqui com o professor Ramos. Ele pede para alterar a senha, porque é a primeira vez que o usuário loga. Vou deixar em branco mesmo. Então tá aqui, ele carregou o logo do usuário, olha que interessante. Já com arquivo no desktop, papel de parede. Vou abrir meu navegador. Já abriu a página inicial que eu tinha no Windows XP. Vou olhar aqui meus favoritos. Então tá aí, como vocês podem reparar aqui, ó, os favoritos, site do professor Jefferson, procedimentos em TI do Robson. Ele trouxe todas as configurações. Vamos olhar aqui os meus documentos. Tá lá todos os arquivos que o usuário tinha.
Então tá aí mais uma ferramenta muito útil, que é o transferência fácil do Windows. E essas outras videoaulas você vê no meu novo site, professorramos.com, compartilhando o conhecimento.